Olá, bom dia, graça e paz. Olá, amados, tudo bem com vocês? Vamos então para mais uma live sobre mulheres da Bíblia. E a mulher da semana é essa mulher que nós aprendemos de fato com ela, mas acerca dos erros dela, né? Jezabel. Então é uma mulher que nos ensina, né, a não repetir tantos erros que ela cometeu. Sejam bem-vindos, né? Me fale da cidade que você está, qual é a cidade que você está assistindo a nossa live, você está participando também do nosso estudo no WhatsApp, Mulheres da Bíblia. E para mim é um prazer, né, estar aqui com vocês hoje, mais uma semana. Hoje já é a 11ª semana da Mulheres da Bíblia e Deus tem falado grandemente ao nosso coração acerca de lições que nós aprendemos e outras lições, né, que nós não devemos repetir. E Jezabel é sobre isso, né, sobre não repetir os erros, o controle, a manipulação. E hoje eu tenho uma convidada muito especial, uma amiga aí de longa data, uma amiga de longos anos aí, de muitos anos, e eu sei que ela vai somar muito na minha vida, vai somar muito na nossa vida, falando acerca dessa mulher da Bíblia. Deixa eu só esperar aqui ela entrar. Amém, Sandra, né? A Sandra já tá aí. A Márcia também, Tatiane, Mary. Que legal, gente. É isso aí. Vamos esperar nossa amiga. Acho que ela já chegou. Tá entrando aqui. Deixa eu ver aqui, gente. Pai, minha amiga. E então, tudo bem? Paz, bom dia. Bom dia, gente. Para quem não conhece, é a pastora Érica. Ela é pastora, né, de um ministério aqui em Itajaí. Gente, dá até um branco, Ministério Adéter, né? Ministério Adéter é uma amiga de longos anos, né? Já trabalhamos aí no ministério juntas. A pastora Érica também é cantora, né? Tem aí vários hinos gravados, né? Muito lindos lá no YouTube. Já gravou, já fez participação, né? Com a Vanilda Burdieri. E, enfim, né? Pastora Érica é uma mãezona, inclusive, de muitos filhos. E é uma mulher de Deus que não só canta, mas prega, ministra, pastoreia, aconselha, né? Uma mulher de Deus assim abençoada e principalmente uma amiga do nosso coração, que hoje nós vamos ter o prazer, né, de sermos aí ministrados pela vida dela, né, acerca aquilo que ela vive, daquilo que ela já experimentou, daquilo que Deus tem ministrado ao coração dela. E minha amiga, você pegou uma mulher das braba, né? Você pegou uma mulher daquelas que dá o que falar, né? Mas é legal quando a gente tem conhecimento de causa, né? É verdade, experiência própria. Já conviveu com várias situações, porque pais a todas que estão assistindo, todos estão assistindo. É gostoso falar de Bíblia, né? Às vezes as pessoas evitam certos assuntos da Bíblia, certos personagens, né? A gente acaba escolhendo para pregar ou para falar só sobre os que a gente admira mais, sobre o que a gente se identifica mais. Mas quando eu estudo sobre Jezabel, não se escandaliza com o que eu vou falar. A gente, durante a nossa vida em casa, ministerial, no trabalho, a gente às vezes tem que dar umas autoanalisadas para ver se a gente não está sendo usado pelo espírito de Jezabel em alguns momentos, É né? verdade. Às vezes a gente justifica, as causas são nobres, mas as estratégias são sujas, né? Então a gente tem que estar sempre se olhando para si. A doutora Edmeia Williams fala muito sobre o espírito de Jezabel, né? Principalmente no lar, dentro de casa, e às vezes a gente querendo usar da nossa influência com o nosso esposo, a gente acaba tendo um ladinho assim É que verdade. não é legal. Isso mesmo, E eu gosto Jezabel, de falar sobre isso. pastor Eric, é verdade, Jezabel não está longe de nós, né? Não.
Jezabel está dentro de nós, Penina está dentro de nós, a mulher louca está dentro de nós, só que a gente precisa decidir quem é que vai governar, né? Se é a sábia, se é a louca, se é a manipuladora ou se é a intercessora, né? Então, todas nós que temos essa natureza pecaminosa, né? Nascemos em pecado, realmente a gente precisa vigiar, né? Nos nossos comportamentos. E você tem liberdade, pastora, né? Gente, às vezes eu chamo ela só, né, de pastora Eri, que a gente acostumou, mas a gente é bem amiga mesmo, né? A gente tem os nossos cafezinhos, e é uma Pode me pessoa que chamar a de... gente não conhece da internet, tá? A gente conhece da vida ao vivo, né? Então, pelo fato da gente conhecer, é que a gente convida, né? Que a gente sabe que é uma pessoa de testemunho, de família, de lar, de casa. E compartilha conosco, pastor, o que o Espírito Santo ministrou no seu coração. Você tem toda a liberdade aí para falar sobre isso. A gente, quando começa a olhar, eu gosto muito de olhar os personagens da Bíblia não como personagens, como pessoas, né? A gente fala personagens da Bíblia, mas são pessoas que passaram pela Terra, pessoas como eu, como você, como pessoas que a gente conhece, né? Nós conhecemos muitas Jezabéis, nós conhecemos muitas Anas, nós conhecemos muitas personagens no dia a dia. Então, a Jezabel era uma pessoa, ela era uma mulher casada, ela era uma mãe, ela era mãe, ela era uma filha, né? Ela era uma pessoa, ela como nós, ela comia, né? A gente tem que trazer para aplicar a palavra, né? Nós temos que aplicar a palavra. Ela comia, ela levantava, ela tomava banho, ela escolhia roupa, ela tinha suas atribuições, né? E a Jezabel, eu vejo a origem da Jezabel, o nascimento dela e da onde ela veio, como definitiva para tudo que ela viveu na vida dela. Né? A Jezabel era uma princesa, era filha de um rei, né? E ela era filha de um rei que era rei e sacerdote. Então, ela era uma mulher que tinha uma influência religiosa na educação dela, né? Ela não era uma mulher filha de um rei simplesmente político. Ela era filha de um rei que era sacerdote, do lado de lá, do lado de Astarte, né? Ele era sacerdote de Astarte, ele servia Baal, ele servia deuses estranhos. Ela era uma mulher que foi totalmente influenciada pela religião dela e criada para ser ativista da religião dela. Ela foi criada para isso. Então, a gente tem que ver que toda a formação da Jezabel era em cima da religião dela. Ela era uma mulher religiosa. E a partir do momento que ela foi formada pelo pai dela, pela região lá de Tiro, de Sidom, lá que eles reinavam, ela era totalmente patriota. Ela ia pelo país dela, ela viveu pelo país dela, ela viveu pela fé dela. Então, a gente tem que analisar as pessoas, às vezes a gente bota numa vala comum, a gente simplifica a vida das pessoas. Não, a gente tem que destrinchar para ver da origem que a pessoa veio, como ela foi criada, quais as experiências da infância dela, da adolescência dela. Então, a Jezabel, ela foi criada para ser uma missionária de Satanás, mas foi. Ela era muito ativa na fé dela. Tanto que quando ela casa com o rei de Israel, quando ela casa com Acabe por uma aliança política, ela não viu como uma aliança política, ela viu como uma oportunidade de servir o Deus dela lá naquele país, lá em Israel. Então, quando ela foi para lá, ela foi com o objetivo, evangelizar. O evangelho dela de Satanás. Né? A aliança era política, mas Jezabel, ela tinha dentro dela um mover na parte de obra mesmo, mas da parte de Satanás, do mal. E ela desenvolveu como um ministério o casamento dela. Ela desenvolveu o casamento dela, aquela aliança política, como um ministério. E ela foi bem-sucedida. Isso é que é o maior perigo. Ela foi muito bem-sucedida. Porque chegando em Israel, chegando ali naquele lugar, e casando com Acabe, ela imediatamente teve uma influência sobre o marido dela tão grande que ela conseguiu retirar a fé do povo de Israel, a fé no Deus vivo, a fé no Deus Jeová,
as leis, ela conseguiu tirar tudo e implantar a fé dela. Uma pessoa, gente. Uma pessoa ganhou um país. Verdade. Ela ganhou um país, porque a força motriz que ela tinha de trabalho para a fé dela, para o Deus, Deus com letra minúscula, né? Para o Deus, ou os deuses dela, porque era mais de um Deus, era tão forte, aquela mulher tinha tão enraizada pelo pai dela, pela cultura dela, aquela fé, que ela chegou em Israel e ela ganhou todo o país, né? Acabe era um homem extremamente fraco na sua fé, e esse é um perigo também, né? É um perigo dentro de uma relação, e principalmente quando se coloca poder numa pessoa que é tão fraca de convicção, e ele foi tão bem tratado, vamos abrir um parênteses, como esposa, ela era extremamente leal e fiel ao esposo dela, né? Um dos motivos que ela teve tanta influência sobre o esposo dela foi a forma como ela tratava ele. E ela rapidamente ganhou o coração e a mente de Acabe. Ela ganhou a mente do esposo dela. E como ele tinha essa influência, quem dava a canetada era ele, ela entrou na mente dele. Nossa, como nós já vivemos isso. A pessoa seduz, entra na mente e direciona como um robô para aquilo que lhe convém para os seus intentos, né? Eu vejo muito, Dani, na ocasião da vinha de Nabote. Na vinha de Nabote, ela, quando o esposo dela olha para a vinha de Nabote, fica louco por aquele lugar, claro. Quando a gente vê algo bem tratado, algo que tem um investimento de vida ali, de trabalho, a gente se maravilha, os olhos da gente se maravilham. Então ela olhou ele olhou para aquela vinha e se maravilhou, quis comprar. Nós sabemos toda a cultura judaica, o que é de herança não pode ser vendido, só pode ser arrendado, depois de 7 anos volta para o dono, né? A herança não pode se desfazer, que é algo muito importante para a família. Os judeus têm muito a família como algo, e as heranças, né, como algo muito sagrado. E o rei Acabe volta para casa triste, a Bíblia diz que ele está amuado, ele vai para a cama e fica amuado, para ver como ele é fraco. Um homem que não sabe receber um não. Ele é fraco, ele é frágil de sentimentos. E ele vai para a cama e a Bíblia diz que ele fica amuado. Ai, tipo, neném, eu queria tanto aquela vinha. Eu tenho tudo isso, mas a vinhazinha que eu queria não ganhei. A Jezabel entra no quarto deles e fala para o esposo dela: por que tu tá assim? Por que tu tá chateado? Ah, ele conta a história. A resposta de Jezabel é uma resposta de uma mulher amorosa. Mas a manipulação dela está totalmente intrínseca dentro daquela resposta. Ó, te levanta, come, bebe que tu vai ter a vinha. É a resposta de uma mulher que controla a casa. Deixa que eu tenha um problema, mas eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. Eu vou dar um jeito. E às vezes a gente usa o nosso papel de ajudadora, de aconselhadora, isso daí é para todas nós. Isso daí é para todas nós. A gente usa o nosso papel de ajudadora para dominar uma parte do casamento e da casa que não cabe para nós. Ali era para ele resolver dentro dele o não que ele recebeu. Ou se ele fosse fazer uma coisa tão errada quanto foi feita de matar o dono da vinha para tomar a vinha, a decisão deveria vir dele, não dela. Então ela toma a frente de uma forma, mas se você vê se eu vou para a cama lá, fico no lugar do Acabe, me coloco no lugar do Acabe, parece um gesto de amor. Eu vou dar o que tu quer, meu amor. Verdade. Nesses pequenos gestos, ela foi conquistando o coração dele e ela foi introduzindo os deuses pagãos, os deuses dela dentro de toda uma nação. Então, se a gente olhar, todo mundo tem partes positivas e negativas. Todo mundo tem virtudes e defeitos e iniquidades horrorosas no caso dela. Mas a gente olha em Jezabel algumas coisas que nós podemos nos espelhar. Por exemplo, a convicção de fé dela. Os métodos totalmente errados. Mas a convicção de fé dela e o desejo de que todos servissem ao Deus dela, procurando estratégias, procurando formas de introduzir a fé que ela seguia naquele lugar, é algo assim que nós temos que admirar, falar,
Poxa, É verdade. Pastora Erika, será que você falou uma coisa muito interessante, porque realmente a gente só vê, né, pelo menos assim, às vezes a gente só vê os defeitos, né, só que realmente ela tinha uma convicção de fé tão firme, tão fortalecida, que nada abalava a fé dela, nada, nem Elias, nem profeta, nem nada que se levantasse, e a fé dela foi tão forte que ela conseguiu realmente ganhar o país, né, porque a Bíblia diz que Acabe, ele se perdeu no caso da idolatria depois que ele casou com ela, né? E automaticamente ela levou essa cultura de Baal para o povo de Israel. Então, olha o poder de influência que uma mulher tem, independente de ser um poder maléfico ou benéfico, né? Mas o poder de uma mulher que é posicionada na sua fé, né? Porque a posição dela era convicta, né? Isso fez com que realmente ela influenciasse toda uma nação, gente. Ela era uma rainha, né? Olha, e a Bíblia diz que quando houve, né, pastora Erika, aquele desafio lá de Elias contra os profetas de Baal, o povo estava dividido na sua fé, né? Tanto é que eles falaram, né? Olha, até quando você vai cochear? Vocês vão cochear entre dois pensamentos. Então ali mostra que o povo realmente ela conseguiu fazer com que um povo, com que uma nação ficasse dividida na sua fé. Uma nação que tinha uma cultura judaica gigante, uma cultura, né? Uma cultura de fé. Então, nossa, que importante isso, né, que você falou. E uma vez eu preguei, Dani, sobre a pastora Dani, meu Não, não Deus. precisa passar. Nós somos Nossa amigas, Dani. intimidade, É o a meu nossa nome. intimidade. Sabe o que que acontece? Uma vez eu fui pregar sobre lealdade, fidelidade, e eu fui procurar a raiz da palavra sedução. Sabe o que que é seduzir? É retirar da lealdade. Nossa, A raiz da palavra seduzir, ela é grega e ela quer dizer retirar da lealdade. uau. Seduzir é isso. Então, assim, ó, a gente tem que parar de colocar os personagens da Bíblia como personagem de desenho em quadrinho, de super-heróis. Tem o vilão e tem o vilão. O vilão é totalmente com aparência maligna, com chifrinho, e o herói da Bíblia, o herói da Bíblia com capa sem defeitos. Não, são seres humanos, né? Alguns trabalharam a favor de Deus e outros contra o Deus dos céus. E o que tu fala, para pegar um gancho no que tu falasses agora, ah, ninguém seduz uma nação inteira se andasse de chifrinho na rua e de cara feia. Ninguém. Às vezes, as pessoas que têm uma fala mansa e doce, elas conseguem muito mais do que uma pessoa tipo eu, que sou sanguínea, que fala alto, que até assusta. E tem pessoas que falam doce, tem todo um carisma específico. Então, eu creio que às vezes a gente foi ensinada erroneamente nas igrejas, nós que nos convertemos, tu muito mais tempo que eu vou fazer 19 anos de conversão, a gente aprendeu erroneamente que o espírito de Jezabel é um espírito de sensualidade. A mulher andava de mini saia na rua, antigamente a gente dizia, Jezabel, entrou na igreja. Nada a ver. Quem usa trança, antigamente a gente achava, porque um determinado momento ela trançou o cabelo e pintou o olho, né? Então, não, nada a ver, gente. Não tem nada a ver com espírito de sedução. E a Bíblia não fala em nenhum momento que Jezabel traía o marido dela, que ela praticava isso aqui. Não, não fala da parte sexual dela, nem sensual. Fala de manipulação. Manipulação é um pecado terrível. E digo mais, arrisco a dizer que o pecado de manipulação foi o primeiro pecado, que nós temos notícia. Porque Satanás manipulou uma terça parte dos anjos para que eles se rebelassem contra Deus. E a manipulação, ela é algo que leva tempo. Eu não vou ter uma conversa com uma pessoa e conseguir tirar ela, seduzir, tirar a lealdade numa conversa. Verdade. Eu vou indo naquele terreno, semeando. Então, Jezabel, ela ganhou aquele povo aos poucos, mas ganhou de uma forma muito consistente, é como tu falasse. O Elias teve que provar para um povo que já servia a Deus quem era o Deus deles. Isso é impressionante. Eles serviam desde os pais deles.
o Deus Jeová, o Deus dos céus. E ele ter que provar, porque se falarem para mim, para você agora, Dani, olha, eu vou ali fora, vou pegar um carneiro, vou pegar um bezerro, vou fazer um rego, vou derramar água e vou pedir para descer fogo do céu para provar para vocês duas quem é Deus. Nós vamos falar, não precisa. Eu sirvo Deus, eu tenho um relacionamento com Ele, eu tenho experiências com Ele. Isso para mim não é nada tacar fogo, perto do que Deus já fez dentro de mim. Verdade. Mas o povo estava tão seduzido, retirado da lealdade, como tu falasse, que o coração deles estava totalmente dividido. Totalmente dividido. E é uma mulher que não tinha microfone na mão, não tinha internet na mão, não lia que nem nós, porque naquele tempo a maioria das mulheres, a grande, mas esmagadora, era analfabeta e sem cultura geral. Imagina uma personalidade dessa, uma mulher que nem nós, do ano de 2024, que tem uma ferramenta chamada celular, conversinhas de WhatsApp, é ou não é? Temos conhecimento, temos microfones nas mãos, algumas de nós que estamos aqui na live. Olha como nós temos que policiar o nosso caráter 24 horas por dia. Sabe, Dani? A gente coloca a Jezabel como muito terrível porque a massa que ela manipulou era muito grande, era um país, era uma nação. Mas o Deus que nós servimos é o Deus do macro e do micro, não é verdade? Então, se nas nossas relações interpessoais nós usamos do espírito de Jezabel, de manipulação, para as pessoas, para direcionar... por exemplo, eu tenho uma amiga, eu tenho a Dani é minha amiga, nós somos amicíssimas. E eu tô com um desafeto com alguém que a Dani tem relacionamento. Eu pego o meu WhatsApp e começo a bombardear a Dani. Eu estou sendo Jezabel, gente. Eu tô num micro relacionamento, eu e a Dani. E a coitada lá que eu tô minando. Mas o meu pecado é igual de Jezabel. Eu tô tentando manipular a Dani para que ela odeie aquela pessoa, mate aquela pessoa, extermine da vida dela. Se eu faço isso com meu esposo, porque eu já vivi, já tive mergulhada nisso. Tem mulheres, Dani, que chegam dentro de casa, não vou listar se o marido é crente ou não é crente. Ela teve um desafeto na igreja. Ela teve um desconforto na igreja. No ouvido do marido. Ela vai manipulando o marido. Ela quer que o marido odeie a pessoa que ela odeia. Então, ela está manipulando, ela está num micro relacionamento. Ela está ali no microcosmos, no âmbito da família dela. Eu direcionar meu marido contra a minha sogra, eu direcionar o meu esposo contra algum amigo dele que ele tenha de infância, a não ser que a gente vá avisar algumas situações que a gente tem que avisar, porque estamos aqui para isso, né? A nossa visão de mulher é bem diferenciada. Mas a manipulação, ela é um perigo na mão de uma mulher. Porque nós temos divinamente, da parte de Deus, a nossa criação e a do homem foi muito diferente. O homem e a mulher são essências diferentes. Até a formação física deles é diferente. Um foi formado do barro, um foi formado de osso. Eles foram formados para a terra e nós somos formadas para eles. Deus foi formado para... Deus formou o homem para governar a terra. E ele foi criado em função da terra, em função da criação. E a mulher foi criada em função do homem, né? Então, por nós sermos parte deles, termos sido criadas em função deles, nosso papel na vida de homens, e já também vou botar um parêntese aqui, nós que somos mães de meninos, temos que ter muita atenção sobre isso, sobre os nossos meninos, né? A nível de manipulação, que tem muita mãe de menino que é em cima dos coitados dos moços, né? Uma propriedade muito grande, uma manipulação muito grande. Então, nós temos na nossa natureza, na formação de Deus, lá em Gênesis, nós temos um talento natural para moldar as coisas da casa, dos ambientes que nós estamos,
de acordo com as nossas vontades. Eu sempre digo, quando eu prego para mulheres, que nós somos o termômetro da casa. Você pode ver, se a gente está de mau humor, está irritada, está naqueles dias que a gente está meio, né? A gente influencia toda a família. O marido já não fica legal, os filhos já não chega perto, a mãe já não Isso sei o que mesmo. hoje. Eu vejo, eu tenho meus dias também. Sim, com Eu tenho certeza. meus dias. Todas nós. Os dias depressivos da gente, o esposo da gente fica angustiado. Isso O meu mesmo. esposo fica angustiado os dias. E o meu ainda é assim, eu falo para ele, amor, nem tudo é sobre tu. Que ele fica para mim, o que foi? Por que tu tá triste? O que eu te fiz? Ele fica o tempo inteiro. Porque a gente é o termômetro. Mas, do contrário, quando ele chega em casa, a gente fez um bolo, a gente fez uma comida especial, a gente tá radiante, a casa inteira, ela vai fluir em torno da mulher. Então, a Jezabel, ela era uma mulher que sabia usar todos os talentos dela. Todos. Por um mal, o que é um grande perigo. Claro, ela vai ter um peso para nós mulheres cristãs. Ah, é um demônio, né? Jezabel porque ela teve a influência dela foi macro, foi sobre uma nação. Mas a gente, no nosso dia a dia, a gente tende a minimizar as nossas atitudes manipuladoras. Verdade. Porque o nosso universo é menor. Não é verdade? Verdade. Você falou uma coisa, pastora Eri, que eu achei muito legal. A manipulação, como você falou, você não vai manipular alguém que você não conhece ou que você mal conheceu. Então eu percebo que a manipulação ela é fruto de relacionamento. Geralmente você consegue ser manipulado por pessoas que você confia, por pessoas que você, né, por pessoas que você realmente se relaciona, né? Então, como nós, né, um conselho assim para mulheres que são mulheres de Deus, mulheres que querem seguir os princípios bíblicos, como deixar a manipulação de lado? Porque como você falou, os nossos esposos, eles ouvem muito a gente, né? Graças a Deus por isso, porque nós conseguimos conquistar esse lugar no coração deles, esse lugar de sermos amadas, mas também de sermos influenciadoras, né? De termos uma voz de influência realmente sobre a vida deles. Como mulheres de Deus, né? Como deixar a manipulação de lado e porque como entrar nesse lugar de não de manipulação, mas de descanso, né? De intercessão. Qual o conselho que você dá assim para essa mulher que muitas vezes ela já aprendeu desde a sua infância até esse comportamento de manipulação, até esse comportamento, né, de controle sobre os filhos, de controle sobre a família, né? Mulheres que têm uma voz muito muito forte na família, né? Em irmãos, em pais. Como deixar esse lugar e realmente entrar num lugar de virtude, de sabedoria? Qual o conselho que você dá? Olha, Dani, eu sou uma pessoa muito controladora e luto contra isso o tempo inteiro. A gente tem algumas situações na nossa vida, eu vou explicar o meu nível de controle. Eu acho que se eu controlo, se eu estou sempre em função, vou falar de família, né? Deles, eu posso evitar alguma coisa pior de acontecer. Esse tipo de controle, todas nós, mães, em níveis diferentes, nós experimentamos desse tipo de controle. Então, a Fefe está ali dormindo, eu estou de frente para o quarto da Fefe, né? A porta está ali aberta, ela é a única que está em casa. Então, a gente tem algumas coisas tão tolas no nosso dia a dia, mas que são totalmente controladoras. Se eu olhar de 5 em 5 minutos, não vai acontecer nada. Verdade. É ridículo, né? Se eu mandar mensagem, a Sara foi para a autoescola agora. Se eu mandar mensagem para a Sara, eu vou evitar que a Sara seja atropelada. Se eu falar cuidado para a Sara, cuidado quando atravessar a rua. A Sara tem 23 anos. Se o Léo sai de moto hoje de manhã para trabalhar, se eu falar, filho, Deus te abençoe, normal, de mãe crente, tal. Cuidado com essa moda de chuva. Eu sempre acho que eu estou controlando que não vai acontecer nada. Isso vai galgando degraus durante a nossa vida, bastante. Bastante. A gente vai experimentando degraus de controle muito grandes. E o controle e a manipulação, eles estão um do ladinho do outro. O controle e a manipulação. Quando o controle sai ele perde. Quando o controle perde o controle, quando ele sai do limite, Sim. A gente começa. As irmãs não estão ouvindo? Uma irmã colocou não áudio. Tá dando para ouvir, Dani?
dando para me ouvir? Eu tô ouvindo bem. Tô ouvindo bem, É? mas deixa eu perguntar aqui pro pessoal só para. Estão ouvindo bem? Tudo certo aí? Só para a gente saber, né, se aconteceu alguma. Eu tô ouvindo normal. E pode, Eu também. né? Acho que pode continuar. Se o pessoal tiver algum problema, vão comentar aqui. Então, Dani, ó, ouvindo normal, É, a Fabi, minha amiga beleza. Fabiane falou que ouvindo normal, Fabiana. E então, Dani, as nossas tendências, todos têm tendências. Tendência para ser controlador, tendência para ser vingativo, ou tendência para ser depressivo, para ter autopiedade, todas nós temos alguma tendência, ou várias. Então, por exemplo, eu vou falar de mim. Eu tenho tendência para controlar, né? Eu tenho que estar sempre me autoanalisando em companhia de uma pessoa chamada Espírito Santo. É verdade. A minha autoanálise, Dani, ela é muito ferrenha, forte e às vezes até dura. Aprendi isso como? Errando. Errando, perdendo amizades, destruindo alguns relacionamentos. A gente tem que ser sincero aqui na live e falar o que a Sim, gente viveu de verdade. Deus. Então, já 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 fiz tanto e não onde eu estava falando sobre a Ana, né? Vamos introduzir a irmã Ana aqui. A irmã Ana, quando entrou no templo e falou com o sacerdote Eli, ela estava lá jogada, orando, e Eli perguntou, o pastor Eli, vamos trazer para nós, vamos aplicar. Falar pastor Eli para a gente entender. A Ana estava na igreja, jogada no banco chorando, o pastor Eli chegou e falou, que é isso, mulher? Parece que tá bêbada. Foi isso que ele falou. Que murmúrio é esse? Que loucurada é essa? Ela teve uma chave naquele momento. Ela disse assim para ele, meu senhor, eu sou uma mulher atribulada de espírito. Ela tinha outros fatores que ela estava ali de joelho. Ela tinha uma opositora apavorando com a vida dela, debochando dela, escarnecendo dela. Ela tinha uma esterilidade que estava deixando ela frustrada, ela tinha uma frustração interior muito grande. Mas ela resolveu não colocar a culpa na Penina, ela não tocou no nome da Penina. Verdade. Virada de chave muito grande para Ana. Porque quando a gente está na presença de Deus, do Espírito Santo, Dani, a gente não pode falar dos outros. Quando nós estamos na presença, na intimidade com Deus, Deus não quer saber o que os outros fizeram para mim. Ele vai falar assim, ó, eu quero saber como tu estás. O que tu fizeste com as que as pessoas fizeram para ti? Qual é o teu papel nessa história aí que tu tá chorando, nessa treta, nessa briga com a tua amiga, com o teu esposo? Qual é o teu papel? O Espírito Santo é esse que fala isso pra gente. Então, quando eu creio de todo o meu coração que para nós nos desligarmos desses espíritos controladores e manipuladores que sim permeiam, rodeiam a mulher o tempo inteiro, nós temos que ter uma análise constante com o Espírito Santo. O quarto de oração, o momento, eu vou tirar esse óculos, esse rímel, eu vou tirar as minhas capas, as minhas maquiagens, os meus sorrisos forçados, o meu palavreado crentez, tudo. E eu vou olhar para o pai e dizer assim, pai, eu estou me passando. Pai, eu estou... Porque a gente sabe. Quando a gente passa do limite que Deus deu para nós dentro da nossa casa, dentro da nossa igreja, nós, hoje, eu acho um grande desafio, eu tenho pensado muito sobre isso, Dani. O fato de nós sermos pastoras é algo relativamente novo na igreja do Senhor, né? A unção pastoral, e nem vamos falar o tanto de polêmica que dá, né? Às vezes eu comento lá um post que não tem nada a ver, a pessoa responde, não existe pastor. Eu falo, também falei sobre isso. É algo muito polêmico, eu nem estou mais me envolvendo nessas coisas. Mas, enfim, eu acho um desafio muito grande para nós. Como mulheres, temos cargos de direção dentro de igreja, dentro de núcleos, lideranças em geral. Antes eu achava tudo muito, como a gente vai mudando, né? Eu achava tudo muito natural. Porque eu sempre tive liderança. Liderava o Grêmio do colégio, era líder de sala, quando era... A coisa já era natural para mim. Hoje eu já não acho natural, Dani.
Hoje eu estou me repensando o tempo inteiro. Até onde eu posso ir na vida das pessoas. Aquele limite entre eu estar cuidando e eu estar manipulando, querendo que os outros vivam como eu acho que tem que ser. Eu sempre falo, até o teu esposo, pastor Cassiano, fala que eu tenho essa fala sempre. Eu querer botar todo mundo na minha forminha de gelo para ficar do meu molde, sabe? Então eu ando assim, foi muito bom. Quando tu falou que a gente ia falar sobre Jezabel, eu fiquei feliz, porque eu tenho meditado muito nisso. Qual o limite que eu posso chegar na vida das pessoas? E até do meu esposo. Olha só. Tô olhando personalidade de esposo, gente. Tem mulheres aí na live que tem que ouvir isso. Eu tô falando pelo Espírito Santo de Deus. Às vezes o esposo da gente tem uma educação muito diferente da nossa, tem uma personalidade diferente. A família do meu esposo é louca. A gente fala, eles são doidos. Eles falam alto, eles fazem bagunça, eles brigam, daqui a pouco eles estão de bem, totalmente diferente da minha família. A gente é tudo meio formal um com o outro, nunca discuti com meus irmãos. A gente é. Daí eu vou tolher ele o tempo inteiro. Eu vou querer que ele venha para mim, mas eu tenho pensado muito e me assustado com isso, que às vezes a gente passa o tempo inteiro dando toques que, na verdade, são instrumentozinhos. O meu pai chamava minha mãe de chave de fenda, olha o perigo. Meu falecido pai chamava minha mãe de chave de fenda, quando eles eram casados. Sério? Diante de Deus. Porque estava sempre regulando os outros. Meu Deus. Eu tenho que lutar contra isso todo dia. Pastor Erika, eu lembro que eu acho que isso é realmente tipo da mulher, né, fazer isso. Eu lembro que eu fui uma vez numa pregação, fui na Lagoinha, num congresso de mulheres, e um pastor Estevão Hernandes, eu nunca esqueço, porque ele foi muito profundo na fala dele. E ele falou assim uma frase que me marcou. Ele falou assim: há mulheres que amputam seus esposos durante a sua jornada de vida. E aquilo ele explicou. Ele explicou. Primeiro ele falou, a gente, né, soou estranho, né? Como assim, né? Amputar alguém e tal. Daí ele explicou, ele falou, olha, elas casam com meninos, com homens de 18 anos, 20, 22, 23, enfim. Casam com seus maridos, os maridos têm vários sonhos, os maridos têm vários projetos, várias expectativas, né, várias coisas na sua mente, né, são sonhadores e tal, só que ao longo dos anos elas vão amputando, elas vão tirando a visão, elas vão cortando, sabe, roubando sonhos, mas é porque eles iam se dar mal, mas é porque eles iam errar, e daí, né, deixe que errem, deixe que, a gente também tem sonhos, tem coisas na nossa vida que a gente pensou que ia dar certo, não deram, né, só que a gente não pode ser aquela que vive podando, porque vai ter uma hora que a gente vai podar fora da medida, tem hora que a gente vai podar, né, fora daquilo que seria um equilíbrio. Eles vão podar para isso. Toda árvore ela precisa ser podada, mas existe um equilíbrio. Se você poda aquilo que é saudável, se você poda aquilo que vai trazer um crescimento, vai fazer frutificar, você vai matar a árvore. Né? Então, existe na medida, você vai podar aquilo que é galho seco, aquilo que realmente precisa ser arrancado, né? Essa é a nossa função, de ser auxiliadora, de ser ajudadora. Agora, quando essa poda é fora da medida, a gente mata, a gente sepulta a identidade. É como você falou, seu esposo, ele tem uma identidade, a família dele tem uma identidade, né? Agora, se você querer podar tudo aquilo que já era característica dele, que é uma característica da família dele, você vai matar, daqui a pouco esse homem vai... Daí ele falou isso. Casaram com um homem cheio de... Daí chegou lá nos 40 anos desse homem, nos 50 anos desse homem, nos 60 anos desse homem, o que ele vai se tornar? Frustrado. Por quê? Porque nada do que ele desejava aconteceu, nada do que ele sonhava um dia, né? Ele se arriscou para fazer, porque a mulher estava toda hora lá podando, e ele se transformou num homem o quê? Frustrado, amputado na sua identidade, sepultado dos seus sonhos, né? Então, esse é o equilíbrio entre influenciar ou manipular. A gente deve influenciar, sim, né? Olha, meu amor, eu acho que você tem o desejo de fazer isso no teu coração, vai em frente, né? Eu só acho que você deve tomar algumas medidas, deve cuidar ali, cuidar. Agora, não matar, né? Não matar, a gente tem que encorajar, ser aquela que encoraja, né? Ser aquela que auxilia realmente, mas é realmente algo que a gente precisa pedir ajuda para o Espírito Santo, porque senão a gente se passa.
Senão a A gente gente se... passa. Sabe qual a maior experiência que eu tive, Dani? A maior experiência que eu tive assim, foi um marco na minha vida. Um marco sobre controle e manipulação, assim, foi com o Léo. O meu maior marco, assim, que eu acordei, eu tive por tanto que eu tinha calculado algumas coisas na minha vida totalmente manipuladora, foi com o Léo. Para as irmãs que estão assistindo, não conhecem, o Léo é o meu filho do meio, né? Agora eu tenho 6, então para falar que é do meio, mas o Léo tem 23 anos, vai casar esse ano, vai se formar esse ano, já está dando tchau para a mamãe. Mas o Léo foi um filho que nós temos uma relação simbiótica, nós dois. Sempre tivemos. A nossa relação é bem diferenciada. Mas quando o Léo tinha 17 para 18 anos, ele teve aquele momento do adolescente, crente, criado na igreja, de olhar para fora e querer ter outras experiências. E o Léo foi aquele menino. Eu sou, para quem não me conhece, eu sou a irmã do Coque. Eu ando de saia, como diz o meu filho, o Oscar gosta, é Lauriette. Eu sou a pentecostal clássica. E eu criei meu filho sendo o anjinho do jogral do círculo de oração, indo de terninho para o congresso, eu tenho fotinhos e tal, e estava ensinando para ele o que eu sabia. Mas quando o Léo chegou nos 12, 13, 14 anos, eu continuei querendo encaixar o Léo e não perguntei para o Léo quem era o Léo. Quem era o Léo? E quando ele chegou para 17, para 18 anos, ele deu uma escorregada legal em várias áreas da vida dele. E eu tinha uma imagem, que o manipulador ele tem uma imagem que ele quer formar da pessoa que ele está manipulando. Do Léo, de uma perfeição, de um querubinzão, o pastor na minha cabeça. E o meu filho não era aquela pessoa, Dani. Não era. Mas o choque que eu tive foi tão grande. Daí eu passei por um processo assim, de me desconstruir como mãe e amar o meu filho, porque, olha, o manipulador, ele deixa até de amar quem não obedece ele. Isso é forte. O manipulador deixa de amar quem não obedece ele. E eu passei por um processo de assim, conhecer o meu filho. Oi, Fefe, bom dia. Reconhecer o meu filho. E começar a respeitar as preferências e as tendências do meu filho. Daí, para a glória de Deus, assim, eu sou grata a Deus, eu entrei nos propósitos de oração e o Léo teve o encontro dele com Jesus. Ele deixou de conhecer o Deus da mãe dele e passou a conhecer o Deus dele, né? Deus não tem netos, a Helena Tanuri fala. Deus tem filhos, né? E nesse processo, Dani, eu entendi que ele é um indivíduo. Ele tem as preferências dele. Ele congrega contigo lá no Mevan hoje. A gente dirige uma igreja, uma assembleia, renovada, mas assembleia. O Léo congrega no Mevan, ele é guitarrista. O Léo fez uma tatuagem no braço. Ele tem a vida dele, o tipo de música que ele ouve, às vezes ele vem me mostrar, mãe, não sou não sei o que, eu reviro o olho. E para mim não tem, assim como as minhas músicas para ele, sabe? A gente tem alguns debates teológicos acalorados aqui em casa. Ele é pós-tribulacionista, eu sou pré, e um fica querendo. Mas ele é um indivíduo. E eu aprendi com o Léo que eu aprendi a amar as pessoas que são diferentes de mim. E isso me preparou para, por exemplo, essa criaturinha que passou aqui cabeluda agora, chamada Fefe. Porque a Fefe, desde que ela nasceu, Dani, ela veio com algum chamado muito específico, que assim que ela é uma pessoa que ela não deixa ninguém manipular a personalidade dela. O Léo e a Dadá, os mais velhos, eles sempre foram encaixadinhos naquilo. Fica aqui, eu fico.
não fala, não fala, se comporta. E o Léo me preparou o que aconteceu na adolescência dele, porque eles têm 14 anos de diferença, né? Para esse ser humano que está aqui, que é totalmente, é um indivíduo já com 8 anos de idade e tal. Então, na nossa vivência doméstica, nós somos treinados para fora de casa respeitar as escolhas, as personalidades das outras pessoas. Verdade. Na nossa vivência. Até Senão, porque, né, você sabe que o Léo é um homem de Deus, né? Meu Deus, o Léo é um menino precioso, né? Ele tem a presença de Deus, a gente vê nele, né? Temor de Deus, a gente vê nele, agora ele vai casar, né? A gente vê nele essa santidade, né? Essa preparação realmente no Senhor, essa espera, né? E como é lindo isso, a gente respeitar essas diferenças, porque não é porque ele não está no seu molde que ele não é um menino de Deus, né? Que ele não é um homem, né, que tem essa estrutura, né? E é diferente. Agora, quando você manipula, quando a gente é manipulador, a gente quer que todo mundo seja igual a gente. A gente quer que todo mundo faça as mesmas escolhas, né? Jezabel queria que todo mundo tivesse a fé dela. Exato. Né? E todo a gente dá pequenos prêmios de carinho, de consideração. Ela tinha 850 profetas sendo sustentados por ela, Dani. São pequenos prêmios. Senta nessa mesona aqui, come do que eu como, desses manjares, porque você está na minha mente, fazendo de acordo com o que eu quero. Isso mesmo. Por isso, meu Deus, eu vou falar uma coisa polêmica, posso? Claro. Por isso. Toma cuidado, gente. Às vezes uma consagração de obreiro, às vezes um título que alguém te dá, um cargo dentro da igreja, não é amor, é manipulação. Isso. É um prêmiozinho para exatamente o que a pessoa quer. Para você ficar perto, né? Eu chamo isso de conchavo. Não é aliança. É conchavo onde ambas as partes têm interesses, né? A outra parte tem interesse em te trazer para perto. Exatamente. A outra tem interesse nesse jogo de poder, nessa estrutura, né? Então, realmente, isso não é uma vida no espírito, né? Isso não é. Isso é, gente, isso é aliança do mundo, né? Isso é realmente conveniência, é interesse. É verdade. Isso mesmo. E a gente faz política dentro da família. Por que agora explodiu falar sobre mães narcisistas? Por quê? Porque realmente, se a gente for olhar dentro da família, algumas mulheres, elas dão prêmios para o filhinho de ouro, que a narcisista tem um filho de ouro. Esse aí faz tudo o que eu quero, ele vai fazer a faculdade que eu quero, ele vai congregar na igreja que eu quero, ele vai se vestir como eu quero, então eu vou lá dar um prêmiozinho para ele. Ele vai ser o meu preferido. E a narcisista tem o filho lixo, né? Que é o filho que tem mais personalidade. Ela joga ele no lixo, ela desdenha, ela critica o tempo inteiro. Né? Hoje as pessoas estão vendo essas coisas e a psicologia está ajudando bastante a identificar, e a gente tem que tomar muito cuidado para a gente não ser esse tipo de pessoa. Eu vou dar prêmiozinho para quem faz tudo o que eu quero. Prêmiozinho. Eu vou dar oportunidade na igreja. A gente que é pastora, meu Deus, é um perigo isso. E passa pela cabeça da gente. Não adianta a gente ser hipócrita e falar que não. Passa pela cabeça da gente favorecer os que fazem o que a gente quer. Mas a gente tem que estar no quarto de oração. Eu insisto. Espírito Santo, o que tu queres para minha equipe? O que tu queres para minha família? Porque às vezes tem uma irmãzinha lá que dá trabalho, mas foi nela que Deus colocou o chamado. É verdade. Isso aí. Não querer sepultar, né? Não querer sepultar quem Deus está levantando só porque essa pessoa não está sentada na tua mesa. Não é verdade? Concordo. Porque existe realmente esse perigo, um risco de quem é pastora, quem é líder, né? Querer trazer para perto, até na liderança, quem é amiga. Exato. Não é verdade? Mas é que eu tenho identificação, essa pessoa tem parceria. Só que às vezes não é ela que o Espírito está levantando para preencher aquele local que necessita, para preencher aquilo que é necessário, de repente, na obra, né, no reino de Deus. Então, a gente precisa cuidar realmente para não ser Jezabel, né? Para não trazer para perto só para quem senta na mesa, só para quem elogia, só para quem está ali perto, né? É complicado. A Jezabel está presente, Dani, no nosso dia a dia. Assim, a nossa vigilância tem que ser
total vigilância pessoal. Temos que parar de ouvir palavras como essa que está sendo falada na live, ou nos púlpitos e achar, ai, aquela fulana é uma Jezabel. A gente só fica assim. Isso mesmo. A gente bota apelido, eu já vi tanta pessoa que falou das outras, ó, Jezabel chegou, não sei o quê. Mas a palavra é para autoanálise. A palavra é para eu me confrontar. Poxa, eu estou tendo situações ali que eu estou... Agindo como Jezabel. Agindo como Jezabel. Não esqueçamos, ela era esposa, ela era filha, ela era mãe como qualquer uma de nós. Como qualquer uma de nós. Tinha dia a dia como qualquer um de nós. E ela deixou as tendências dela de liderança arrasarem. E não vamos nem falar do final dela, né, Dani? Meu Deus. Se a gente for falar do final dela, ai, meu Deus. Isso aí. Né? Deus tinha algo muito desagradável preparado para ela. Uma morte horrível, uma morte desonrosa para a época deles, porque o jeito que a pessoa morria, o jeito que a pessoa era enterrada na cultura deles, falava muito sobre o que Deus achava da pessoa, né? Então, ela morreu de uma forma muito desonrosa, ela caiu, literalmente caiu das alturas. Isso mesmo. E foi devorada. A Bíblia diz, é tão horroroso, que a Bíblia descreve que foi achado o crânio. Isso mesmo. Os ossos das mãos dela. O restante os cachorros comeram. Isso aí. Crânio fala sobre mente, né? Porque, na verdade, o espírito que agia sobre Jezabel, por mais que ela tivesse morrido, o espírito ficou dominante, né? Ele, na verdade, o espírito de manipulação, ele age na nossa mente, né? Para que a gente possa desvirtuar todo o corpo, né? Desvirtuar todas as nossas ações, desvirtuar tudo aquilo que está ao nosso redor. E uma coisa que eu acho tremenda sobre a morte dela, pastor Eric, é que da torre que ela governava, ela foi lançada. Do seu próprio castelo, ela foi lançada. Né? Então, por quê? Porque não era uma edificação em Deus, era uma edificação maligna. Era uma edificação do próprio diabo, né? Que distorceu a fé, que roubou, né? Tornou o povo incrédulo, idólatra. Então, da sua própria torre de governo, da sua torre de manipulação, que é onde ela morava, onde ela governava, onde ela tinha o trono, onde ela tinha os súditos, né, onde ela tinha a mesa, de lá ela foi lançada. Porque somente Deus pode destruir esse espírito, né? Somente uma vida no espírito pode destruir esse espírito que é do maligno. Então, ali prova que Deus lançou ela dessa torre, né? Que Deus fez com que a sua morte fosse trágica. Porque não era Deus que estava nesse reinado, né, nesse governo de Acabe, né? Que a Bíblia fala que foi um governo, né? Foi um governo que realmente não foi de acordo com aquilo que Deus tinha planejado. Exatamente. Já pensou? Deus falou que ele foi o pior, o que mais desagradou a Deus, por causa de uma aliança, um casamento. Isso mesmo. E vamos pegar o gancho já, né? A gente tem filhos e filhas. Vamos orar pelo casamento dos nossos filhos, das alianças. Uma lembrança. Vamos pegar esse gancho. Sabe que a primeira vez que a Beth veio aqui em casa, a minha nora, o Léo estava acidentado, né? Eles estavam orando quando o Léo se acidentou no retrasado. E daí eles estavam naquele processo de orar e o processo ficou complicado porque o Léo sofreu um acidente. E daí ela teve que vir aqui em casa para visitar o Léo. E a primeira vez que ela estava jantando com a gente aqui na mesa, eu falei, Beth, eu não quero te pressionar, mas eu oro pela esposa do Léo desde os 4 anos de idade. Meu Deus, olha o peso, olha o peso. Querendo te pressionar. Mas assim, a gente riu, foi de brincadeira, assim, mas eu oro. Eu oro pelo esposo da... Também oro. Você, a Sara, que tá solteira, a Sara tem TDAH. Aí a Sara bota coisa no fogo e some. A Sara bota roupa na máquina e não sei o quê. Daí eu falo, a gente tem uma frase aqui em casa, todo mundo ri. Eu falo assim, ai meu Deus, Jesus, dá graça pro meu genro, Senhor. Prepara o meu genro. Que ele ame ela com TDAH, que ele ache bonitinho os esquecimentos dela, Senhor. Eu já vou orando. Mas a gente fala de brincadeira, mas a gente tem que orar. É verdade. Dentro dos filhos da gente, tem os que têm bastante personalidade,
Tem os que são, talvez tenha algum Acabe dentro dos nossos filhos. Meu Deus. Que é mais influenciável, que é mais fraquinho Isso mesmo. sabe, Frágil, mais né? É. esse filho, se ele casa com uma moça manipuladora, Meu Deus. Olha, sério. entendeu? Então a gente tem que orar muito pelos cônjuges dos nossos filhos, muito. Porque uma aliança desastrosa como Acabe e Jezabel, ela tem um peso terrível, Meu terrível. Deus, é Ela verdade. diz, quantas pessoas morreram por causa de um casamento? Nossa, Quantos profetas morreram por causa verdade. de um casamento? É como a Edmeia Williams fala, né? A Jezabel é o espírito que quer silenciar a palavra dentro da igreja, silenciar os profetas. Isso mesmo. Meu Deus. Porque a Sério. pessoa que tem acesso à palavra, ela não é facilmente manipulável. Ela vai ser influenciada pela voz de Deus e pelos seus mandamentos. Ela não vai ser facilmente influenciada por pessoas. Então, esse espírito de Isabel, ele tenta te afastar da palavra. Meu Deus. Que tremendo, pastor Érica. Nossa, ficaria aqui muitas horas, né, conversando com você, da sua sabedoria, porque a gente vai levantando, né? São tantas coisas que vão vindo, Ela né? tem muitas Tanto... abas, né? Nossa, muito, muito, muito. Eu gostaria que você, pastora, né, concluísse assim com uma palavra realmente, né, com uma e depois você orasse, né? Orasse por nós, né? Orasse para que a gente não seja realmente Jezabéis do nosso tempo, da nossa geração, no nosso lar, mas para que o Senhor nos faça mulheres de Deus, né? Mulheres sábias, edificadoras, auxiliadoras, porque essa é a vontade de Deus para nós. Amém. Eu quero dizer para vocês que estão assistindo a gente agora, nós estamos vivendo um novo tempo na Igreja do Senhor sobre a face da terra. Um novo tempo. Um tempo que as capas estão sendo retiradas. Nossas capas de super-herói, capa de pessoas intocáveis, capa de pessoas perfeitas, essas capas estão sendo tiradas. E eu quero estimular você a viver sem capas, né? A gente contou experiências nossas aqui, coisas do nosso interior, não precisava contar, podia vir aqui com uma capa de pastora, de perfeição e tal, mas eu não estaria edificando ninguém aí do outro lado, do teu celular. Não edifico ninguém com perfeição. E eu quero dizer para vocês, nós vivemos um tempo agora de imersão em nós mesmos pelo Espírito. Eu tenho sentido que é necessário esse tempo para nós. Então, um espírito de manipulação, de controle, como a Dani falou, de conchavo, de rodinhas, esse espírito tem que ser banido do nosso meio. Eu creio num tempo que nós vamos ser pessoas de verdade, que se mostram de verdade, se mostram na nossa versão crua, a versão que Deus conhece da gente, né? E uma versão verdadeira, onde uns estão edificando os outros. Uns estão edificando os outros. E o Espírito está construindo algo em nós. O Espírito está construindo algo em nós nesse tempo. Eu tenho sentido. Está sendo difícil? Tá, eu falo na nossa igreja. Eu não quero ser uma organizadora de cultos. Não quero encher um cartaz de nomes e filmar minha igreja cheia. Não quero. Nós estamos, assim, há 4 anos trabalhando a nível de caráter e está sendo difícil. Nem todo mundo quer ter seu caráter trabalhado, nem todo mundo. Mas eu quero viver esse tempo. Eu quero viver, eu quero tirar essa capa que nós usávamos antes, eu quero viver esse tempo de verdade. Quero viver essa cura de Deus. Que nós, por fim, caia por terra no nosso meio esse espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel não atua só nas mulheres. Temos que falar isso. Atua em muitos líderes, muitas pessoas que convivem com a gente têm esse espírito. Se você não me obedece, eu não te amo. Se você não cumpre o que eu tracei para você, eu não te admiro. Você não é uma mulher de Deus porque você trilhou um caminho que eu não entendo. Eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, em Deus nós podemos sim combater esses espíritos que tentam fazer de nós pessoas terríveis, que são assassina de profeta, assassina de ministério, assassina de personalidade. O espírito de Jezabel, ele é assassino, ele quer assassinar a personalidade dos outros.
Eu tenho uma ovelha lá na nossa igreja, que a Dani conhece. Vou citar ela aqui, porque ela sabe que eu cito ela nas pregações, a Daisy. A Daisy é engraçada, ela tem personalidade. E ela, quando ia para cima do púlpito, ela falava, os senhores amados, eu dizia, Daisy, eu incentivei ela desde o começo, deixa Deus te usar na tua personalidade. A tua personalidade é carismática, ela é apaixonante. As pessoas gostam de estar perto de você. Ela tem a personalidade dela, estimule as pessoas a serem usadas por Deus naquilo que elas foram formadas, do jeitinho que Jesus fez elas, né? Claro, nós temos que cortar as nossas iniquidades fora, nossas manias, nossas tendências pecaminosas, que temos, todos temos. E para isso que os pastores servem para falar. Mas vamos viver um tempo, irmãos, que nós vamos edificar uns aos outros, não assassinar uns aos outros. Né? Eu quero deixar essa palavra para você. Né? Seja você mesmo, deixe os outros serem eles mesmos, porque eles são apaixonantes do jeito que eles são. Né? Eles foram formados por um Deus perfeito, que formou. Imagina o trabalho que Deus tem para tecer personalidades. Eu fico imaginando, eu sou meio viajona. Tecer personalidades, para a gente ir lá e querer destruir até o trabalho de Deus? Não. Verdade. Então eu quero orar por isso. Amém, pastora. Quero orar. Com vontade. Quero que você feche os seus olhos onde você estiver. Não pensa na tua vizinha, na tua sogra, na fulana de tal, que é Jezabel. Não, vamos botar a mão no nosso coração agora. Essa live é um alerta para nós. Senhor Deus e Pai, nós entramos na tua presença, Senhor, e fizemos menção da tua palavra, Senhor. É a tua palavra que transforma. É a tua palavra que nos liberta, Senhor. A tua palavra nos liberta desses espíritos malignos que rondam a nossa casa, a nossa igreja, o nosso trabalho, rondam os lugares que nós convivemos, Senhor, os nichos que nós convivemos. Pai, que eu não use a minha liderança na minha casa para controlar e manipular as pessoas. Que eu não use a minha liderança na minha igreja, no meu trabalho, meus cargos de trabalho, os lugares que eu vou, Senhor. Nem que eu use, meu Deus, o meu carisma, Senhor, para seduzir as pessoas, meu Deus. Mas que eu seja, Senhor, uma influenciadora para ti, que eu aponte um caminho para as pessoas que é Jesus Cristo. Senhor, que eu use esses meus talentos de liderança, Senhor, meus talentos, Senhor, de influência, de carisma, para direcionar e apontar para ti, Senhor Jesus. Deus, é muito difícil, Senhor, controlar os nossos instintos. É muito difícil, Senhor, controlar esses desejos, Senhor, da carne, Senhor, de mandar, de manipular, Senhor. É muito difícil, são desejos da carne, Senhor. E eu quero te pedir a tua ajuda, Espírito Santo. Mostra para mim, Senhor, quando eu passei do limite, quando eu estou chegando perto dele, Senhor. Que eu olhe para dentro de mim mais vezes, Senhor. Que eu possa me autoanalisar na tua presença, no meu quarto de oração. E possa ver, Senhor, os pontos que eu estou deixando esses espíritos malignos me influenciarem. E eu também quero repreender todo espírito de Jezabel de dentro dessa casa que está nos assistindo agora. De dentro do teu lugar de oração, do lugar que você vai cultuar, eu quero repreender em nome de Jesus. Não haja mais destruição no nosso meio, de personalidade, de lugares, Senhor, que tu edificou, não vão ser mais destruídos pelo espírito de Jezabel, Senhor. Se tiver que acontecer alguma morte, que seja de Jezabel. Que se tiver que acontecer alguma morte, que seja de profetas de Baal, Senhor. Mas, na tua presença, que haja vida. Que haja, sim, profetas que falam a verdade. Que hajam homens e mulheres de Deus que se levantem e digam, Senhor, que o que está sendo afastado da presença e da verdade de Deus. Em nome de Jesus, nos edifica como mães nessa manhã, Senhor. Como auxiliadoras para os nossos filhos crescerem e serem eles mesmos. Para que nós sejamos auxiliadores dos nossos esposos, dos sonhos dele. Nós pedimos perdão também, Senhor. Estamos aqui para pedir perdão, Senhor, pelas vezes que nós temos massacrado, Senhor, a personalidade dos esposos, dos filhos, Senhor. Eu quero te pedir perdão pelas vezes, Senhor, que nós não percebemos, mas temos, Senhor, tolhido os talentos, Senhor, e as alegorias de personalidade que tu colocasse neles. Eu não quero podar aquilo que o Senhor não mandou podar. Em nome de Jesus, Senhor, nos ajuda. Amém. Amém, amém. Glória a Deus, meu Deus, minha amiga. Obrigada. Não tem nem palavras para te agradecer, né? Você que está aí na live, já segue a pastora Érica também, né? Uma mulher de Deus que sempre nos ensina tanto. Hoje ao meio-dia. É mesmo? Qual é a música hoje? Hoje é uma
música de quarto de oração, é uma música bem Que íntima. linda. É um cover, A Voz do Amigo, o nome. Mas E não como é é no meu que... canal hoje, no canal da gravadora, tá? Ah, qual é o nome do canal? Revelar Music, vai lá, segue @Revelar Music, vai lá no YouTube e segue a gravadora. Hoje tem lançamento meio-dia em ponto. Mas o seu YouTube, para o pessoal quiser seguir lá, qual é? YouTube é Érica Gomes. Erika Lá vai Gomes. ter as minhas outras canções, as canções inéditas. Ali pela gravadora eu gravei 2 covers. A gravadora da Vanilda, nós fomos para lá no começo do ano. E essa música ela é muito especial para mim. Tive um momento muito difícil na minha vida que eu fiquei assim meses em quarto de oração de madrugada com essa música. E ela é aquela tete a tete que a gente tem com Deus quando está orando. Que lindo, que lindo, que lindo. Gente, vai ficar salva essa live por 3 dias apenas, tá? Depois a gente deixa ela lá para o nosso curso online, né? Então, veja, reveja nesse tempo, que eu tenho certeza que Deus vai falar ao seu coração aí. Obrigada, pastora Érica, muito obrigada, minha amiga. Você, meu Deus, nos ensinou tanto essa manhã, e eu tenho certeza que essas sementes aí não vão ficar, né? Vão germinar, vão dar frutos, porque esse é o plano de Deus, né? Obrigada, tá? Um beijo no teu coração e até a Te amo. próxima. Também te amo, minha amiga. Obrigada por tudo, tá? E até a próxima, gente. Deus abençoe. Obrigada.